Vamos ver a palavra dessa manhã. A palavra dessa manhã está em Atos 9, 32 ao 35. Atos 9, verso 32 ao 35. Façamos essa leitura todos juntos, a uma só voz. Atos 9, 32 ao 35. Todos encontraram o texto? Vamos fazer a leitura todos juntos, a uma só voz. Passando Pedro por toda parte, desceu também aos santos que habitavam em Lida. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura, levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona, os quais se converteram ao Senhor. Amém. O título da palavra dessa manhã é O Poder do Evangelho. O Poder do Evangelho. Nós fomos regenerados a partir do poder desse Evangelho. Evangelho esse que fala o quê? A respeito de Cristo Jesus. Jesus Cristo que morreu na cruz pelos nossos pecados e ressuscitou ao terceiro dia. E é nessa cruz que nós cremos que Ele trouxe-nos a vida eterna, a redenção de nosso viver diante do Senhor. Pois Ele morreu pelos nossos pecados. Nós entendemos que o Evangelho é a essência da vida cristã. Mas, de fato, o que é viver o Evangelho? O que é sentir o poder do Evangelho em cada um de nós? É o que nós queremos ver à luz da palavra dessa manhã. A palavra dessa manhã fala sobre Pedro. Até semana passada nós falávamos de Paulo, o grande apóstolo do Senhor, que fora grandiosamente usado para realizar a tua obra, levando a palavra de Deus a todos os cantos. E a palavra de hoje repentinamente cita um outro homem, um outro apóstolo chamado Pedro, a qual nós conhecemos muito bem. Quando nós falamos em Pedro, nós pensamos um dos 12 discípulos. Quando falamos em Pedro, você talvez se lembre, aquele que traiu Jesus, aquele que negou Jesus. Quando fala em Pedro, você talvez pode dizer aquele que andou por um momento por sobre o mar, mas que afundou ao olhar a tempestade. Podemos citar várias situações a respeito desse homem. Mas veja, a palavra de hoje está em Atos dos Apóstolos, o tempo em que hoje nós encontramos o poder do Espírito que habita no coração de cada fiel, transformando-os cada vez mais a sua vida, a partir de um grande movimento que aconteceu, que é citado em Atos, Pentecostes. O poder do Espírito agora molda a vida de cada apóstolo. E agora, esse apóstolo Pedro, como a palavra diz, passando Pedro por toda parte, aquele que negava Jesus, aquele que traiu Jesus, aquele que estava com medo das pessoas, agora ele passa a anunciar a palavra do Senhor. E a palavra diz isso também aos santos que habitavam em Lida. Esse homem agora é usado para levar a palavra de Deus. Ele agora está vivendo para anunciar a palavra do Senhor onde quer que ele se encontre. Irmãos, esse é um ponto muito importante. O que é viver o poder do Evangelho? Viver o poder do Evangelho é anunciar uma vida que vai de encontro daqueles que estão em sofrimento. Viver o poder do Evangelho não é simplesmente viver uma vida egoísta. Uma vida que diz, Senhor, me abençoa, porque eu preciso ser abençoado. Me abençoa porque eu desejo ser abençoado. Não é uma vida centrada em si, mas viver o Evangelho é viver uma vida centrada em Cristo Jesus, onde agora você passa a viver, sendo mensageiro de Cristo Jesus. E agora esse homem chamado Pedro, o grande apóstolo também, passa a ser esse grande mensageiro da obra do Senhor. Ele passa a anunciar as obras do Senhor onde quer que ele vá. Irmãos, nessa manhã, o que você precisa guardar?
Viver o poder do Evangelho é anunciar a palavra de Deus, onde quer que você se encontre. Logo você pode ser pastor, então o que é anunciar o Evangelho? Para mim, em certas ocasiões, é um pouco difícil de anunciar a palavra, pois no lugar onde eu trabalho, ou a escola onde eu estudo, as pessoas não compreendem a palavra do Senhor. Sim, talvez você possa sentir alguma dificuldade. Você pode até dizer, pastor, eu só tenho dificuldade em expressar aquilo que eu penso. Mas a palavra de hoje nos mostra, irmãos, o que é viver uma vida no poder do Evangelho. É viver obedecendo à vontade do Senhor. É viver testemunhando através de uma vida obediente. Você precisa obedecer à palavra de Deus. Ser obediente à palavra do Senhor. É isso que a palavra de hoje nos mostra. Pedro, apóstolo Pedro, agora ele passa a anunciar a palavra de Deus às pessoas. E esse lugar onde a palavra diz, também aos santos que habitavam em Lida. Lida é uma cidade que fica a 40 quilômetros de Jerusalém. Veja, ele saiu de Jerusalém, não permanece mais em Jerusalém, ele vai a todos os cantos para anunciar a palavra. Isso também remete à nossa vida, irmão. A nossa vida também tem que anunciar a palavra de Deus, onde quer que você se encontre, viver a palavra do Senhor, onde quer que você esteja. Como nós podemos definir uma igreja viva, uma igreja verdadeiramente avivada? A igreja, irmãos, que anuncia a palavra. A igreja espiritualmente morta, ela não anuncia a palavra de Deus. Mas uma igreja viva espiritualmente, ela anuncia a palavra do Senhor. Uma igreja viva espiritualmente, ela faz missão. Uma igreja viva espiritualmente, ela anseia falar de Cristo para todas as pessoas que ele encontra. Irmãos, nós precisamos ser uma igreja viva. Por isso que eu falo, irmãos, que vocês precisam anunciar e viver a palavra de Deus nos lugares onde você se encontra. Não é somente na igreja você dizer, eu sou crente, mas fora dela ser melhor ainda, como bom cristão. Por isso que eu falo, irmãos, repetidamente, não adianta a gente ser santo dentro desse espaço. É muito fácil sermos santos aqui. Ou fingirmos que somos santos. Precisamos ser santos também fora dela. Para que as pessoas entendam o quanto o amor de Deus é grande para conosco. Nós precisamos ser uma igreja em movimento, irmãos. Vocês precisam ser vivos. O vivo, somente um ser vivo pode se movimentar. Nós precisamos ser uma igreja viva. Uma igreja orgânica, que leva a palavra, que leva o Evangelho. E por isso que eu falo para vocês, irmãos, precisamos fazer missão. Precisamos realizar obras missionárias. Eu não falei para os irmãos, eu vivo repetindo todas as vezes, planejem as suas férias de janeiro, por favor, porque nós iremos fazer missão. Não importa, irmãos, não importa quantos venham participar. Eu não vou me importar, irmãos, se vão 2, se vão 50, se vão 3, se vão 40, não vou me importar. Mas a gente vai. Nem que seja para eu ir apenas com a minha família. Nós faremos. Irmão, igreja viva é a igreja que se move, irmãos. Ela se movimenta. Nós precisamos entender que a vida de Pedro aqui, ela não está permanentemente apenas em Jerusalém. Agora, a vida dele se movimenta. Ele saiu de Jerusalém agora para Lida, 40 quilômetros distante, para levar o quê? A palavra de Deus, para levar o consolo, para levar paz. É disso que nós precisamos, irmãos. É disso que a nossa igreja precisa.
Ao invés de falarmos das coisas mundanas, ao invés de falarmos de como foi a noite de ontem, de quanto você bebeu ou não bebeu, precisamos falar sobre Cristo Jesus. Precisamos falar sobre o Evangelho, precisamos falar sobre o amor de Deus. Essa é a igreja que o Senhor deseja que sejamos. Quando a palavra diz aqui, a palavra dierkomenon, né? Passando por toda parte, a palavra por toda parte, passando, né? Dierkomenon significa um movimento com propósito, irmãos. Não é um movimento, eu estou me movimentando, vou para lá e vou para cá. Não é isso. A palavra dierkomenon significa um mover com um propósito. A vida de Pedro tinha um propósito. Ele não se movia à toa. A vida de Pedro está se movendo para a lida porque ele desejava levar a palavra do Senhor. Da mesma maneira, irmãos, a nossa vida tem que ser também uma vida dierkomenon, que se move pela palavra de Deus, que se move em prol do Evangelho. E por isso, irmãos, eu repito mais uma vez, planeje suas férias. Jang, planeje suas férias de janeiro. Aproveitou a Disney, agora vamos trabalhar, vamos fazer missão. Vamos fazer missão. Não é somente para o Jang, não, para todos. Né? Lucas, né? Victor, todos. Hari, imagina. Nós precisamos trabalhar pelo Evangelho. Irmãos, já falei para vocês e vou repetir mais uma vez. Vamos começar com o Brasil. E depois vamos sair do Brasil, pessoal. Vamos para a África. Vamos para o leste da Ásia. Irmãos, não é a passeio, não. Sim, vai ter um tempo para descanso, mas para levar a palavra de Deus. Porque nós precisamos ser uma igreja viva. Uma igreja que se move. Uma igreja em movimento, irmão. Seja você, seja eu, sejamos nós uma igreja em movimento. Como Pedro está mostrando aqui, ele está em movimento, ele está movimentando e carregando o quê? A palavra de Deus, o Evangelho. Veja o que a palavra diz em Lucas 19, verso 10. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o perdido. Veja, o Senhor Jesus também veio a este mundo com o propósito de salvar o perdido. Lembre-se, Jesus Cristo, ele veio a este mundo, sendo Deus, ele veio a este lugar como homem, também como ser divino, para nos salvar, para buscar o perdido, para buscar cada um de nós. E logo saímos em prol de uma missão, e logo saímos para evangelizar. É o mínimo que nós, como povo de Deus, precisamos fazer. Irmãos, eu falei sobre visitas pastorais no nosso ministério em português. E ninguém falou nada para mim, pastor, eu quero receber uma visita pastoral. Tudo bem, não tem problema. Mas, irmão, por que eu quero visitar você? Por que eu quero visitar a sua família? Por que eu quero visitar a tua casa? Não é para saber se você mora bem ou não. Alguns pensam, poxa, o pastor quer ver quanto eu tenho de dinheiro, porque se vê o apartamento que eu moro, o nível que eu moro, ele vai exigir mais ofertas da minha igreja. Não, não é isso, irmão. O intento de eu visitar você é ver e conhecer um pouco mais intimamente cada um. E ver como está a sua vida espiritual. Não me importa os bens materiais, irmãos. O que me importa é a sua situação espiritual. O que importava para Pedro nesse momento é a situação de espírito que aqueles perdidos estavam vivendo. Porque estavam caminhando para a morte eterna. Nós, como povo de Deus, irmãos, precisamos entender que precisamos trazer pessoas para a vida. Trazer pessoas para Cristo. Sim, sabemos, é Deus quem faz, sim, mas Deus usa a sua vida. Deus quer usar a vida de cada um que está aqui. Deus quer usar a minha vida, a sua vida, amado irmão, para que pessoas conheçam Cristo Jesus, o Redentor, a vida. E por isso, mais uma vez, precisamos lembrar, irmãos, que cada movimento que nós realizamos precisa ser em prol de Cristo Jesus. Cada ação que nós realizamos em nossa vida precisa ser em prol de Cristo Jesus, porque Ele se movimentou para este lugar.
Encontrou quem? Enéas, um homem que estava há 8 anos de cama, irmãos. Estava acamado há 8 anos, passando por dificuldade através da saúde. Mas diante dessa situação, Pedro vai ao encontro desse homem, encontro ao enfermo. Irmãos, é isso, o Evangelho é isso, é encontrar aqueles que estão em sofrimento e levar paz a cada um deles. Isso é o Evangelho. É encontrar pessoas que são desesperadas, apreensivas, ansiosas, depressivas e trazê-las para Cristo Jesus, para que conheçam a paz que excede todo o entendimento humano. É disso que nós precisamos. Uma igreja saudável. Há um estudo, irmãos. A definição, o que é uma igreja saudável, né? E quando li o texto, eu fiquei pasmo. Uma igreja saudável é uma igreja que evangeliza. Aí eu pensei, a nossa igreja está evangelizando? Nós, como igreja, estamos fazendo algum movimento de evangelismo? Não. Sim, cada um de vocês talvez esteja fazendo onde você vive no seu dia a dia. Mas como igreja, nós não fizemos até agora. Eu pensei outro lado, outro ponto que falava, uma igreja que está em crescimento e que é saudável. Dizia assim, outro ponto, uma igreja que faz missão. Aí eu falei, meu Deus, a nossa igreja não tem feito missão. Nós não temos feito missão. A missão não é simplesmente mandar oferta, irmãos. A missão é nós participarmos daquela missão, daquele trabalho missionário. E logo entendi, nós não estamos fazendo. O que é uma igreja saudável? Dizia também a pergunta, uma igreja que anseia ter encontros todos os dias. Aí eu falei, lascou. A nossa igreja está afundando então. Por quê? A gente não tem trabalho de evangelização, a gente não tem trabalhos missionários, a gente não anseia encontrar todos os dias aqui na igreja. Talvez alguns tenham, tá? Não vou generalizar. Mas a grande maioria. Nós não temos anseio de encontrar. Oh, nossa, estou ansioso. Nossa, como eu quero encontrar a irmã, o irmão da igreja. Nós não temos isso. Talvez você tenha talvez isso no seu coração, caso você goste dela, né? Ou você esteja apaixonado por aquele irmão, aquela irmã. Isso pode existir. Mas simplesmente encontrar-se porque queremos nos unir em prol da palavra de Deus, friamente falando, eu penso que talvez não tenhamos isso em nós. E por isso, quando li aquele texto, falei, me arrependi diante do Senhor. Senhor, me perdoe, Senhor, porque estou sendo um pastor negligente. Mas, Senhor, eu vou começar a trabalhar junto com os irmãos. Vamos começar a conscientizar os irmãos de nós evangelizarmos, de nós fazermos missão, de nós termos o anseio de querermos nos reunir todos os dias nesse lugar. Tem pessoas que reclamam, poxa, para que vai todo dia na igreja? Para que você vai todo dia naquele lugar? Irmãos, eu desejo que vocês ouçam isso em suas casas. O seu pai fala, minha filha, para que você vai todo dia à igreja? Eu desejo ouvir isso. Pai, meu pai reclamou comigo. Por quê? Porque ele diz, todo dia você está indo à igreja, não sei para que você está perdendo tanto tempo. Eu desejo que você ouça isso. Por quê, irmãos? É sinal de que você está saudável espiritualmente. É sinal de que você está numa igreja saudável. Eu sonho, irmãos, em um dia onde esse espaço todo que nós temos na igreja seja usado durante 24 horas, durante 7 dias da semana, durante 365 dias do ano. Esse espaço sempre é aberto, irmãos. Durante a semana, esse lugar parece uma casa fantasma. Só está eu aqui, Dona Anitta e o irmão Valmir. Queremos tirar mais esse espaço. Podem vir jogar bola, não importa, joga bola, pratica esporte. Mas que nós queiramos, irmãos, estar junto dos irmãos em fé. Esse é o ponto principal. Pedro está falando aqui. Pedro está indo ao encontro daqueles enfermos porque ele deseja encontrá-los para levar paz, para levar consolo.
Nós também precisamos ter o anseio de encontrar cada irmão, porque não somente pela diversão ou pela alegria de poder fazer coisas juntos, mas sim pela alegria de poder consolar, pela alegria de poder encorajar, pela alegria de podermos fortalecer um ao outro na fé. Irmão, faça do seu encontro com o irmão da igreja algo construtivo, espiritualmente. Edifiquem um ao outro espiritualmente, irmão. Continuando a palavra de hoje, irmãos. Em segundo ponto da palavra de hoje, verso 33. Encontrou ali certo homem chamado Enéas, que havia 8 anos, jazia de cama, pois era paralítico. Disse-lhe Pedro: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. Ele imediatamente se levantou. Ele encontra um homem chamado Enéas. Pedro encontra Enéas e vê que ele está acamado. 8 anos, paralítico no leito. E a palavra de hoje diz: encontrou ali certo homem chamado Enéas e ele diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Levanta-te e arruma o teu leito. E ele imediatamente se levantou. Amém. Amém, irmãos. 8 anos paralítico, irmãos. Acamado, 8 anos, irmãos. 8 anos estava lá deitado esse pobre homem chamado Enéas. Mas ao encontrar Pedro, veja como é importante o encontro em Cristo Jesus. Ao encontrar Pedro, o homem usado por Deus, ele recebe o quê? Cura, irmãos. Cura no nome de quem? No nome de Jesus Cristo. Aleluia! Esse é o segundo ponto. Uma vida que vive o Evangelho, irmãos, é a vida que vive no poder de Jesus Cristo. Irmãos, você crê no poder de Deus? Não diz, eu creio no poder de Deus. Você não diz, eu creio no poder do Senhor? Se você crê, se você acredita no poder de Deus na sua vida, irmãos, você não precisa ficar desesperado por nada. Se você crê no nome de Deus, que o nome de Deus é poderoso, nada pode abalar a sua vida, nada pode abalar a minha vida. Mas o que acontece conosco? Somos abalados. Constantemente somos derrubados. Constantemente ficamos como Enéas, paralíticos, na cama, parados, sem poder fazer nada. Mas a palavra de hoje mostra, Pedro não está curando pela sua própria força. Veja, irmãos, Pedro está curando o nome de quem a palavra diz: Enéas, Jesus Cristo te cura. Nossa, irmãos, estou com a garganta tão boa, olha. Né? Um tempo atrás, eu estava com um problema na garganta por causa do refluxo. E quando eu pregava, irmãos, minha voz, depois de uma pregação, ficava rouca durante a semana inteira. Aí eu fiquei preocupado, Senhor, eu sou pastor, vou ter que pregar todos os domingos na igreja, vou ter que pregar na igreja. Como é que eu vou pregar se a minha voz está ficando rouca, cada vez mais forte? Aí eu orei, Senhor, né, que o Senhor me ajude aqui para melhorar. E depois de uns meses, melhorou. Minha voz voltou a ficar boa. Glória a Deus, né? Porque eu posso, né, falar um pouco mais alto aqui, né? Que bom. Antes eu não conseguia nem falar alto. Não estava nem conseguindo cantar as músicas da igreja. Eu cantava assim, mas eu tentei me esforçar, mas a voz não saía. Mas agora minha voz está tinindo agora, tinindo. Né? Irmãos, né? Isso aconteceu como? No poder de Cristo Jesus. Eu orei para o Senhor, Senhor, me ajuda. Me ajuda. Irmãos, o poder de Deus é quem reina sobre a sua vida. Pedro está dizendo, ele não está curando no poder que eu tenho, no poder que há em mim, não. Ele diz, no poder de Jesus Cristo. É claro, é óbvio, é o poder de Cristo que cura. Carrega isso no teu coração. O que reina sobre a sua vida não é o seu poder, mas é o poder de Deus. Irmãos, sabe, tem um presbítero na nossa igreja. Ele está passando por um período muito difícil, ele está com câncer. E ele, na semana passada, veio à igreja cultuar, e eu o chamei para orar comigo aqui na frente, junto com toda a congregação. Nós oramos, né? E ele saiu, e depois encontrei ele no almoço. O presbítero disse assim para mim, pastor, na verdade, eu tinha vindo à igreja hoje para dizer a você que eu quero descansar. E que eu não faria mais parte, né,
do ministério Ebenezer, que tem um coro, né, de idosos da igreja, não farei mais parte do coro Ebenezer. Eu quero parar. Mas, através do culto de hoje, através da oração de hoje, eu fui fortalecido de forma que eu quero continuar. Eu não vou desistir. Irmãos, como isso aconteceu? Pelo poder de Cristo Jesus isso aconteceu, irmãos. Veja, vocês estão vendo movimentos, o poder de Deus acontecendo no teu entorno. Talvez você não esteja enxergando, porque a sua espiritualidade está lá embaixo. Deus está movimentando a nossa igreja pelo poder do Senhor. Deus está fazendo as coisas acontecerem em nosso meio. Eu estou enxergando, estou vendo, irmãos. Sabe por que eu me sinto? Eu sinto porque eu vejo irmãos que querem adorar a Deus verdadeiramente. Eu sinto no olhar, eu sinto na vida de cada um, eu sinto em cada palavra que alguns irmãos falam para mim, pastor, pode contar comigo. Pastor, eu quero estar junto desse ministério. Pastor, vamos lá, vamos fazer. É um mover de Deus, irmãos. Isso não é algo que vem de mim. Não é eu que estou fazendo. Não é o pastor Samuel, o homem carisma. Não tenho carisma nenhum. Mas é Deus, o poder de Deus que está movendo a nossa comunidade, irmãos. É o poder de Deus que move a minha vida. É o poder de Deus que move a sua vida, amado. Não é a sua força, não é o teu querer, mas sim o poder de Deus. É que move cada um de nós. Veja o que diz o texto em Filipenses 2, 9 a 10. Pelo que também Deus o exaltou sobremaneira, Ele lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus e na terra e debaixo da terra. Amém. Porque todo o povo se ajoelha diante do Senhor, porque é o poder de Deus que reina sobre a nossa vida. É o poder de Cristo Jesus que impera sobre a tua vida, amado. Quando nós vivemos em Cristo Jesus, não somos nós que vivemos pelo nosso querer, mas é o querer de Deus que precisa prevalecer sobre cada um de nós. Lembra-se do texto de Atos 3, onde um coxo de nascença é curado? Vou ler o texto. Atos 3, verso 6, diz assim. Pedro, porém, lhe disse, não possuo nem prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno anda. Veja. Pedro disse, em nome de Jesus Cristo, o Nazareno. Não é pelo poder que há em mim, não é pelo poder que eu tenho, mas sim pelo poder que há em Cristo Jesus. Amado irmão, da amada igreja Shinam, nós precisamos nos levantar com o quê? No nome do Senhor Jesus Cristo. Talvez sejamos como Enéas, deitados, acamados, sem nada para poder fazer, mas Cristo diz, em meu nome vocês se levantarão. Igreja Presbiteriana Shinam, se levante no nome de Cristo Jesus. Igreja Presbiteriana Shinam, se levante no nome de Deus. A palavra diz, disse-lhe Pedro, Enéas, Jesus Cristo te cura. Quem cura? Quem cura é Jesus Cristo. É Jesus Cristo que cura a tua vida, amado irmão. É Jesus Cristo que cura a minha vida. É Jesus Cristo quem curou a vida de todos nós que estamos aqui. Vocês devem se lembrar de um brinquedo que as crianças gostam bastante. O João Bobo, conhecem? João Bobo. Brinquedinho que as crianças adoram. Hoje em dia, as crianças já não têm esse tipo de brinquedo em casa, eu vejo. Porque brincam com... hoje em dia é Lego, gostam mais de Playmobil, as coisas são mais chiques. Mas... em tempos atrás, as crianças brincavam de João Bobo. João Bobo é o quê? É aquele boneco que você bate, ela levanta. Bate, ela levanta, não é? Bate, 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 ela levanta de novo. Pode bater o quanto for, irmãos. Aquele brinquedo, ele vai se levantar. Ele cai, levanta, cai, levanta, cai, levanta, cai. Irmão, a nossa vida espiritual, por mais que caia, lembre-se, ninguém vai te derrubar, não. Ninguém vai te derrubar, por quê? O poder de Deus é que guarda a tua vida.
O poder de Deus é quem te fortalece e nada pode vencer você. Porque Deus está governando a vida de cada irmão nessa manhã e cada uma irmã nessa manhã. E por isso, mais uma vez, veja, Pedro não levantou Enéas através do seu nome. Talvez ele pudesse buscar a tua fama. Talvez ele pudesse falar, levanta-te, porque eu te curei. Ele podia dizer assim, mas ele sabia que com a sua própria força não era possível. Eu também sei, irmão, que eu não vou mudar essa igreja, porque eu tenho conhecimento, porque eu tenho sabedoria, porque eu sou lixeiro, porque eu sou esperto. Nada disso funciona, irmãos. O que funciona dentro da igreja é a palavra do Senhor. O que funciona dentro de nossa comunidade é o coração com o propósito de adorar o nome do Senhor. É isso que funciona dentro de nossa comunidade. É isso que precisa funcionar em nós, irmãos. E por isso, irmão, não viva com a sua força. A sua força é extremamente limitada. A minha força é extremamente limitada. Porque a cada notícia que eu ouço da igreja, me abala o coração. Tem irmão que fala, pastor, estamos de saída da igreja. Abala demais o coração. Mas, irmãos, como João bobo, parece cair, mas se levanta de novo. Por quê? Porque o Senhor está comigo. Porque o poder de Deus é quem vai dirigir a minha vida. O poder de Deus é quem vai dirigir os nossos passos. O missionário William Carey diz assim, William Carey é um grande missionário conhecido na Índia, tá? Ele é o missionário da Índia. Ele disse que quando estava tratando de pessoas enfermas, as pessoas enfermas, ao conhecer o Evangelho, dizem assim, antes a minha preocupação era em observar que a minha perna estava se apodrecendo. Antes a minha preocupação era com a minha saúde. Mas agora que eu conheci Cristo Jesus, eu entendi que aquilo que estava mais podre em mim fora curado por meio do sangue de Jesus Cristo, e agora posso mesmo assim viver todos os dias para a glória do Senhor. O homem que estava enfermo, com doença, ele dizia, agora posso continuar a viver sem preocupação alguma. Enfermo de saúde, mas ele disse, porque agora vivo para Cristo Jesus. Irmãos, lembre-se, o poder de Deus, ele está presente na sua vida. O poder do Senhor, ele está presente na sua vida. Não existe aquela frase popular, sangue de Jesus tem poder. Está ouvindo falar, não é? Sangue de Jesus tem poder. Irmão, o sangue de Jesus tem poder. Por quê, irmão? Curou você. Uma das senhas que eu uso no meu dia a dia é esse, sangue de Jesus tem poder. Tá? Mas tem outra coisa depois, não vai adianta eu tentar usar minha senha não. Tá? Eu falo, sangue, aí tem, como eu compartilho alguns serviços de streaming, aí o irmão fala assim, pastor, compartilha aquele serviço comigo lá, qual que é a sua senha? Eu falo, sangue de Jesus tem poder. Ô, pastor, até é crente, hein? Pastor é crente, sangue de Jesus tem poder, até na ceia. Amém, irmão, né? O cara pode roubar minha ceia, mas ele vai falar, olha, esse aqui é crente, sangue de Jesus tem poder. Irmãos, o Senhor Deus, com poder, está agindo sobre a nossa vida. Está agindo sobre a nossa comunidade. Confie nesse poder. Em terceiro lugar, irmãos, e último, uma vida que vive o Evangelho, uma vida que vive o poder do Evangelho, é uma vida que leva os perdidos de volta para o Senhor. Então, a vida do Evangelho, uma vida que vive o poder do Evangelho, é a vida que traz pessoas para Cristo Jesus. Não estou falando que você vai lá, vou evangelizar, vou convencê-lo, vou fazer tudo e vou trazer... Não é isso, não. Através da sua vida, através do seu testemunho, as pessoas passam a dizer, olha, Deus existe. Olha, eu quero viver Deus. Olha, aquele homem como está sendo abençoado pelo Senhor. Pelas bênçãos que vejo na vida dele, eu também quero viver essa bênção. Eu quero ir para a igreja, eu quero conhecer Cristo Jesus. É isso que acontece, irmãos. E a palavra de hoje nos mostra o quanto isso é importante. Veja, o verso 35. Viram-no todos os habitantes de Lida e Sarona.
os quais se converteram ao Senhor. A partir do momento que esse homem, Enéas, é curado, as pessoas observam esse homem que está sendo curado, que fora curado, as pessoas passam a crer em Jesus Cristo e retornar a Ele. A palavra diz, converteram ao Senhor. A palavra converter aqui significa, em grego, uma vida que volta para a origem, irmãos. Volta para a origem, de onde não deveria ter saído. Converter-se é voltar para onde deveria estar. Então essas pessoas que estavam perdidas, elas agora estão de volta para o lugar de onde nunca deveriam ter saído. Logo, irmãos, nós temos que entender, a vida que vive como a palavra de Deus é a vida que traz pessoas para Cristo Jesus. Uma vida que testemunha o Senhor. E por isso, nessa manhã, irmãos, eu gostaria que nós pudéssemos ser uma igreja que testemunha Cristo Jesus, que testemunha o Senhor. Onde quer que você se encontre, fale de Cristo, seja bom cristão, seja boa cristã, porque a partir da mudança que ele encontra na sua vida, a partir da diferença que ele encontra na tua vida, a pessoa vai dizer, eu quero conhecer esse Cristo que ele conhece. Eu quero ir a essa igreja que ele tem frequentado. É assim, irmãos. Isso não acontece porque nós não temos vivido o Evangelho. Nós temos sido negligentes com a nossa vida espiritual. E a palavra de hoje diz que nós precisamos testemunhar. As pessoas olham para a vida de Enéas e dizem, olha, Deus existe. Olha como esse homem paralítico, ele se levantou da sua cama. Agora, vamos buscar a esse Senhor também. O milagre já foi feito em nossa vida, irmão. Você é um salvo. Você que caminhava para a morte eterna, é salvo, fora salvo. O milagre já foi feito. E a partir da sua vida agora, que vive uma vida centrada em Cristo Jesus, as pessoas precisam entender que você está vivendo uma vida diferente. Uma vida centrada no poder de Deus. Para que assim sejam evangelizados, a fim de que conheçam Cristo Jesus, a fim de que conheçam ao nosso Senhor. Eu fico muito feliz em ver enfermos de nossa igreja curados. Sabe, tem uma senhora aqui na igreja, bem de idade. Ela é uma das senhoras que nunca falta no culto. Mas por um tempo, devido ao problema de saúde, ela fora levada a um lar de velhinhos. Porque a família dizia que não daria mais conta de cuidar dela. Aí quando fui visitar nessa casa, nesse lar, eu orei por ela. E disse, Senhor, que o Senhor possa fazer com que a nossa irmã seja curada e que ela possa voltar para a sua casa em São Paulo e retornar à igreja. Ela disse, amém, Senhor. E sabe o que aconteceu? Ela retornou à igreja. Até as pessoas que foram comigo pensavam, poxa, pastor, coitada dela. Agora ela vai passar o restante da vida nesse asilo, nesse lar de velhinhos. Não, irmãos, ela saiu de lá. Ela saiu. E ela vem ao culto dominical. Veja, irmãos, essas são as maravilhas que Deus tem mostrado. Ela é uma senhora de idade bem avançada. Quando você olha para ela, você diz que ela está com a saúde muito debilitada, mas ela recuperou a sua saúde e está vindo à igreja. Esse é um claro sinal, irmãos, de que Deus está operando sobre nós. Tem outra senhora que descobriu que havia vasos do coração entupidos recentemente. E ela também se tratou, ela melhorou. Veja, irmãos, notícias ruins que podem vir, mas que se tornam bons testemunhos para cada uma delas. Bom testemunho para a nossa igreja. Pessoas que estão se reabilitando, pessoas que estão melhorando a sua vida espiritual, pessoas que estão melhorando a sua saúde. Irmãos, esse é o testemunho que nós precisamos dar como igreja. Uma igreja que manifesta o poder de Deus, uma igreja que mostra o mover do Senhor. Como diz em Atos, capítulo 1, verso 8. Mas recebereis poder
ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. Irmãos, esse é o texto que eu desafio os irmãos essa manhã. Eu gostaria que vocês memorizem esse texto. E na semana que vem, possamos clamar juntos, declarar juntos. Atos 1:8, tá? Atos 1:8, irmãos, tá? Semana que vem, no culto, durante a mensagem, vamos clamar. Mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e serei minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. O poder de quem? O poder do Espírito. O poder do nome do Espírito é quem vai dirigir nosso passo para que possamos manifestar e testemunhar Cristo Jesus onde quer que nós estejamos. Concluindo a mensagem de hoje, a mudança em toda essa região de Lida e Sarona aconteceu através de quem? Através de uma pessoa, a cura de Enéas. Não é verdade? A cura de Enéas trouxe toda essa mudança de um paradigma de uma região. Isso quer dizer o quê? Basta um aqui dentro, que realmente queira mudar a nossa igreja, que queira melhorar a nossa igreja, que isso será possível. Amém? Amém. Vou concluir a mensagem de hoje. O poder do Evangelho, irmãos, é o poder de avançar em minhas adversidades. O poder do Evangelho é viver crendo em seu governo, em sua autoridade. O poder do Evangelho é testemunhar Cristo Jesus onde quer que nós estejamos, para que as pessoas conheçam Cristo através do nosso testemunho, através do nosso viver em nosso dia a dia. E por isso, mais uma vez, eu desejo, irmãos, que cada irmão, cada irmã viva o poder do Evangelho. Jang, Vitor, Lucas, viva o poder do Evangelho. Vocês são o quê? A próxima geração de nossa igreja. A próxima geração que será o quê? Movida pelo poder do Espírito. Eu quero que vocês sejam muito melhores. Arthur também, Arthur, Jang, Lucas, muito melhores do que qualquer um que está aqui. Muito melhores, muito maiores. Pelo poder de Deus, pelo poder do Senhor. Oremos. Senhor, mais uma vez estamos gratos a Ti pela palavra de Deus, que nos move nessa manhã, a fim de que vivamos o poder do Evangelho. Poder esse, Senhor, ó Deus, que nos faz mais e mais dependentes de Ti. Transborda, Senhor, ó Deus, o poder do Espírito sobre nós, para que a nossa igreja, o nosso culto, nosso ministério em português, possa avançar em meio a toda e qualquer adversidade, para a glória de Deus. E se conosco mais uma vez em meio a nossas ofertas, use cada oferta que nós entregamos no dia do Senhor, para que o Teu nome seja engrandecido e para que o Seu ministério possa ser tocado. E que o Senhor continue a mover cada irmão para que vivam em Cristo Jesus. É o que eu peço e oro em nome do Senhor Jesus. Amém.